Olá! Então, na aula de física de hoje, nós vamos continuar o assunto de eletrodinâmica e hoje vamos estudar a associação de resistores. Caso você ainda não tenha assistido o vídeo da aula passada, então é só você assistir nos vídeos relacionados a essa aula de hoje. É muito importante que você tenha relembrado aí as leis de Ohm. Muito bem, então a primeira associação de resistores que nós temos é a associação em série. Perceba aí que temos um ventilador e uma lâmpada. Elas estão associadas em série, ou melhor, elas estão ligadas em série. De que maneira? Você consegue perceber aí que a corrente elétrica que passa por uma resistência, então lembre-se que todos esses dispositivos eles são representados por uma resistência. Então a corrente que passa por uma resistência é a mesma que vai passar pela outra resistência, ok? Então nós temos duas resistências em seguida, né? Portanto, associação em série. Então vamos ver isso com mais clareza. Temos aqui vários exemplos. Então, primeiro exemplo, nós temos a resistência R1 e R2 e elas estão associadas em série, ok? Aqui no meio, nós temos resistências R1, R2 e R3, também associadas em série. E por último, né, fazendo essa voltinha, elas também estão associadas em série. Perceba que todas essas resistências, né, a corrente elétrica que passa por cada uma delas é a mesma, ok? Então, perceba que nos terminais entre A e B, resistências em série, significa que entre os terminais A e B, todas as resistências elas possuem a mesma corrente elétrica. Perceba agora nesse último exemplo que eu dei, né, em que as três resistências fazem uma voltinha. Então, realmente elas estão em série, por quê? Porque quando colocamos uma diferença de potencial entre os pontos A e B, certo? Lembra, diferença de potencial. Para gerar uma diferença de potencial, nós colocamos uma pilha, a pilha de tensão U. Sempre a corrente sai do polo positivo, barra maior, volta para o polo negativo, barrinha menor. E aqui nós temos a corrente elétrica fazendo aqui, ó, no sentido horário, né? Passando tanto por R1, quanto por R2, quanto por R3. Essa corrente é a mesma, portanto, as três resistências estão em série. Mais um exemplo de resistências em série. Perceba aqui que nós temos 4 resistores diferentes, né? Cores diferentes. Uma valendo 2 ohm, outra 2,5 ohm em verdinho, 4,5 ohm vermelho, 4 ohm em roxo. E a corrente elétrica, I igual a 4,8 amperes, ela entra pelo ponto A e vai sair pelo ponto B com a mesma intensidade, 4,8 amperes. Portanto, mais uma vez aqui, perceba que a corrente elétrica que passa por todos esses resistores, ela é a mesma. Isso caracteriza uma associação em série. Bom, agora a gente vai aprender as propriedades da associação em série. Então, a primeira delas, você já observou, né, que a resistência elétrica ela é colocada uma do lado da outra, de maneira que a corrente é a mesma, ok? Corrente elétrica é a mesma. Você lembra também, pela primeira lei de Ohm, que toda vez que passa uma corrente elétrica numa resistência, ela gera uma tensão elétrica, certo? Tensão elétrica pela proporcionalidade U igual a RI, ou R igual a U dividido por I. Então nós conseguimos aqui, né, identificar nessa figura as tensões U1, U2, U3 e assim por diante até o UN, relacionados a cada uma das resistências, R1, R2, R3 e assim por diante até o Rn. E aí, também observamos a tensão UAB, que é a tensão total entre os pontos A e B dessa associação em série. E agora nós vamos colocar, né, vamos matematizar aqui, colocando algumas formulinhas.
Então, a primeira delas, né, a tensão UAB, a tensão total entre os terminais A e B, ela é dada pela soma das tensões parciais. As tensões U1 mais U2 mais U3 mais U4 até o UN, em que o N é o número de resistências em série, certo? E a resistência equivalente do circuito, que seria uma resistência equivalente, significa que se a gente for trocar toda essa associação em série por uma única resistência, nós podemos fazer isso somando todas elas. Então, na associação em série, a resistência equivalente vai ser dada pela soma de cada uma das resistências, R1 mais R2 mais R3 até o Rn, ok? Nunca se esquecendo que para você identificar uma associação em série, você vai observar que a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. E agora, vamos estudar a associação em paralelo. Perceba aí nesse desenho que nós temos uma tomada de 110 volts e um Benjamin. Então, tenho certeza que você já viu esse Benjamin. Esse Benjamin você pode encontrar, né, em supermercados, em lojas, né, de instalações elétricas, né, onde você compra lâmpadas. E esse Benjamin serve para quê? Serve para você colocar, né, fazer a ligação de outros aparelhos numa mesma tomada. Por exemplo, se você quiser ligar juntos numa mesma tomada uma lâmpada, certo? Um aquecedor, um ferro de passar, o seu notebook. Então, para você ligar todos esses aparelhos elétricos numa mesma tomada, quer dizer que você, na verdade, está fazendo uma associação em paralelo. Associação em paralelo. Ou seja, todos os aparelhos estão sobre uma mesma tensão. Todos os aparelhos estão sob uma mesma tensão elétrica, no caso 110 volts. Então, o seu notebook está a 110 volts, o carregador do seu celular também 110 volts, ok? Então, todos os aparelhos que você ligar em paralelo vão ter a mesma tensão elétrica. Perceba já a diferença entre a associação em série e a associação em paralelo. A associação em série, se você lembra, né? Quer dizer que quando você tem uma associação em série, a corrente é a mesma, enquanto que agora, em associação em paralelo, a tensão é a mesma. Ok? Tudo bem? Então, muito importante lembrar desses dois conceitos, e isso vai nos dar, né? Vou fazer assim com que todos os exercícios, né, a gente vai identificar tudo isso primeiro para depois fazer as questões. Então, ela é muito importante, vai fornecer essas duas propriedades, vão fornecer base para que a gente resolva os exercícios, tudo bem? Vamos lá, continuando então, o que nós podemos perceber, né? Aqui nós temos três resistências, R1, R2, R3, a tensão é igual, ou seja, todas essas três resistências estão sob uma mesma diferença de potencial, porém, olha a diferença aqui, ó. R1 está passando uma corrente I1, resistência R2 está passando uma corrente I2, resistência R3 está passando uma corrente I3. Portanto, a corrente total do circuito, que é a corrente que entra pelo ponto A, ela vai ser dividida em três partes, né? I1, I2 e I3. Então, a corrente total ela vai ser a soma dessas correntes, I1 mais I2 mais I3, ok? Então, mais uma vez, mais um conceito aí que você pode fazer a comparação com a associação em série, né? Que também é muito importante para a gente fazer exercícios, vai nos dar base conceitual para fazer os exercícios, é que numa associação em série, a tensão soma o 1 mais o 2 mais o 3, certo? Enquanto que na associação em paralelo é a corrente que se soma, ok? Então, vai fazendo já essas comparações. Então, mais uma figura aqui, mais um desenho, né? Que representando o que eu acabei de falar.
resistências R1, R2 e R3, elas estão em paralelo quando? Quando as tensões são iguais e as correntes, ó, elas se somam, ok? A corrente total, ela vai ser dividida em partes. E no final, você soma a corrente para dar a corrente total. E agora a gente vai novamente matematizar, né? Colocando formulinhas aqui. Então, a primeira delas, né? A tensão UAB, que é a tensão entre os terminais A e B, ela vai ser igual à tensão da resistência número 1, que é igual à tensão da resistência número 2, que é igual à tensão na resistência número 3 e assim por diante. Então você pode ter N resistências em paralelo, que todas as tensões elas são exatamente iguais. Agora, a corrente elétrica, ela vai se somar. A corrente total é igual à soma da corrente I1 mais I2 mais I3 e assim por diante. E agora, por fim, para a gente poder calcular a resistência equivalente do circuito, é dada pela formulinha 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante, até somar o 1 sobre o Rn. Okay? Então, se você tiver N resistências em paralelo, você utiliza essa formulinha. Claro que nós temos casos bem específicos, né, em que as resistências são iguais, então você vai simplesmente dividir a resistência pelo número, né, da quantidade, tudo bem? Então, se você tiver N resistências iguais, a resistência equivalente vai ser R dividido por N. E isso a gente vai ver fazendo exercícios. Muito bem, então chegamos aqui no formulário da aula de hoje. E do lado esquerdo nós temos as formulinhas para associação em série e no lado direito para associação em paralelo, ok? Então vamos fazer uma revisão rápida aqui mais uma vez. Na associação em série temos resistências uma do ladinho da outra, em que a corrente elétrica é a mesma. A tensão entre os terminais A e B vai ser a soma de cada tensão parcial, o 1 mais o 2 mais o 3 e assim por diante. E a resistência equivalente nós somamos R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Agora na associação em paralelo, a tensão de todas as resistências é igual. Então, o AB que é igual a O1 é igual a O2 que é igual a O3 e assim por diante. Agora a corrente total ela se soma. A corrente total é o I1 mais I2 mais I3 e assim por diante. E é a corrente de cada uma das resistências. E para você calcular a resistência equivalente do circuito, né? Equivalente aqui dessa associação, vai ser 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. Então, quais eram os conceitos importantes da aula de hoje? Na associação em série, a corrente é a mesma, enquanto que na associação em paralelo, a tensão é a mesma. Então, como disse anteriormente, esses dois conceitos eles são fundamentais, eles são muito importantes para que no exercício você consiga identificar que tipo de associação você tem, série ou paralelo, e a partir de então você começa a fazer as continhas, ok? Muito bem, então essa foi a aula de hoje. É muito importante também que você faça os exercícios. Caso você tenha alguma dúvida, basta colocar nos comentários, ou se você preferir, é só entrar em contato comigo. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. E não deixe de fazer os exercícios relacionados a esse tema. E claro que se você precisar de uma lista de exercícios e exercícios resolvidos passo a passo, basta entrar no meu canal e assistir vários vídeos relacionados tanto desse assunto, eletrodinâmica, quanto outros assuntos de física e matemática. Muito bem, então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado e espero você no próximo vídeo. Até lá!